Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou trazer para vocês os tipos de processos, tá? Mas antes de tudo, já se inscreve aí no canal, deixa o seu like e manda pelo menos para 3 amigos que vocês vão me ajudar pra caramba, tá bom? Então vamos lá, nós sabemos que os processos de negócio são divididos em 3, primários de gerenciamento e de suporte, tá? E hoje nós vamos entender como que eles funcionam, como eles de fato são e como eles se relacionam, porque um está ligado com o outro. Antes da gente dar continuidade e entender o que são processos de negócio, antes nós temos que entender o que são processos. Os processos são conjuntos de atividades, tá? Seja eles nas empresas, seja eles na nossa vida, tudo que nós vamos fazer são processos. Tá? Tudo que nós passamos são processos, tem processos de aprendizagem, processos criativos, né? Se nós vamos fazer uma compra, nós estamos fazendo um processo, que é um processo de pegar o dinheiro, pagar alguém para receber um produto ou um serviço e você finaliza o processo com a sua satisfação. Então, tudo que nós temos são processos, tudo que nós fazemos são por meio de processos. Tá? E quando nós falamos de processos de negócio, nós estamos falando dos processos que funcionam dentro das empresas para entregar valor para os seus clientes. Os processos de negócio nada mais são do que aqueles que funcionam, que pegam a necessidade do cliente, trabalham um produto e entregam um serviço final para o cliente para suprir essa necessidade. Então os processos de negócio têm esse contexto, tá? Agora que todo mundo entendeu o que é processo de negócio, vamos para o próximo. Eles se dividem, né? Nós temos 3 tipos de processo de negócio. Mas calma, não precisa ficar como um meme ali do cálculo, pensando que nós vamos fazer matemática, regra de 3, um monte de conta. Eles se dividem em apenas 3 partes, não mais do que isso. Você não pode largar o papel, eu sei que você já estava pegando o papel para fazer conta, não precisa, tá? Eles se dividem, como eu disse, em processos de gerenciamento primários, que são também conhecidos como finalístico, ou processos de suporte. Tá? Nós vamos entender agora como que cada um desses tipos de processos funcionam e nós vamos entender na matriz final como que eles são expressos na cadeia de valor. Para iniciar, temos aqui o processo de gerenciamento. Tá? Esses processos são aqueles que estão no topo da pirâmide, são aqueles processos que estão lá na pirâmide organizacional, que estão na diretoria, são os processos que envolvem a estratégia da empresa, são os processos que visam o futuro do negócio. Esses processos estão ligados com as metas e resultados da empresa e estão sempre de olho nas novidades. Tá? Eu coloquei aqui uma citação do Seboc na página 37. Eu vou pegar só o finalzinho aqui, que eles são necessários para assegurar que a organização opere de acordo com seus objetivos e metas. Então, esses processos de negócio, como representado aqui em cima, que vocês podem ver, está totalmente ligado à alta administração das empresas, tá bom? Os processos primários ou finalísticos são aqueles que estão no meio, né? Quando a gente pensa na cadeia de valor, esses processos estão no meio. Esses processos são aqueles que fazem a entrega final, aqueles que têm contato com o cliente. Tá? Por isso que nós falamos que eles são interfuncionais, porque eles estão de ponta a ponta, eles pegam da necessidade do cliente, passam pelo produto e fazem toda a jornada do cliente até a entrega do serviço final. Tá? A gente pode ver aqui nessa imagem, né, para ficar um pouco claro, eu coloquei aqui um entregador indo realizar lá o final do processo, que já é passar o produto ou serviço para a mão do cliente na ponta. Então esses processos eles trabalham de ponta a ponta realmente, da necessidade à satisfação do cliente. E o terceiro processo que nós temos são os processos de suporte. Né? Como o próprio nome diz, esses processos eles provêm suporte para os demais processos, tá? Seja para o processo de gerenciamento como para os processos primários.
para os processos de gerenciamento, eles dão suporte com TI, como novos softwares, com coisas que ajudam a gerenciar o negócio. Tá? Nos processos primários, eles dão um suporte ali do dia a dia, né? Com maquinário, com produção, com computadores para entregar os processos, com as diversas coisas que eles podem suprir para poder fazer com que aquele processo finalístico, aquele processo que entrega lá para o cliente final, seja realmente eficaz, eficiente, que tenha um resultado muito bom para a empresa. Então esses processos também são muito importantes, dada a sua relevância, que fazem todos os outros processos rodarem da maneira como devem. Nessa última imagem aqui, eu coloquei todos esses 3 processos para a gente ter uma noção, tá? Os processos de gerenciamento no topo, o processo finalístico, que é o que faz a entrega, e o processo de suporte. Como a gente pode ver, realmente o processo de suporte ele supre os processos primários, ele também supre os processos de gerenciamento de diversas formas, tá bom? Essa aqui é uma representação da cadeia de valor. Nessa cadeia de valor nós não temos ainda o processo de gerenciamento. Alguns acadêmicos não estão utilizando o processo de gerenciamento. Não é errado, tá? Mas também como também não é errado a cadeia de valor que tem o processo de gerenciamento. Eu acho até mais completa a cadeia de valor que está com o processo de gerenciamento, porque fica mais clara a visão dos departamentos ali naqueles processos, tá? A ideia da cadeia de valor é quando você olhar ela, você identificar o que a organização faz para quem faz, tá bom? Nessa cadeia de valor nós temos os processos aqui primários, nós temos os processos de suporte. Nessa parte da margem é todo o valor que a gente tem que entregar para o cliente, tá bom? Essa imagem eu peguei na internet, está aqui a fonte dela, tá? Quem quiser dar uma olhada nesse site aqui tem uma explicação mais detalhada desse processo, tá bom? E é isso, pessoal. Compartilha esse vídeo aí, manda para 3 amigos, como eu disse no início, e vocês vão me ajudar muito. Até a próxima.